E aí, vamos começar? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse tópico no qual nós estamos falando um pouquinho sobre a gramática redacional. Pessoal, sabemos como a competência 1 é extremamente importante para você conquistar a nota máxima na redação do Enem e por isso nós selecionamos alguns tópicos de gramática para discutirmos, para que a gente possa aí ter esse apreço, esse cuidado maior em relação à norma padrão que é cobrada pela prova de redação do Enem. Na aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho, pessoal, sobre concordância. Dividimos esse tópico em dois segmentos. Na aula agora nós vamos falar sobre a concordância verbal e no nosso próximo encontro nós vamos falar sobre a concordância nominal. Esse aspecto, pessoal, da gramática, ele é um pouco mais complexo, ele tem várias regras. Lembrando que como estamos aqui em um curso de redação, o foco não é trabalhar todas as regras em si. Nós selecionamos algumas observações pertinentes para a redação, aquilo que você mais utiliza na redação. Então, o que nós vamos ver nesses dois encontros não é tudo o que existe na gramática sobre concordância verbal e nominal. São alguns tópicos selecionados especificamente para a redação, aquelas regras que você mais utiliza, aquelas regras que, em geral, os candidatos erram com maior frequência. Tranquilo? Então, se você quiser ter um estudo mais aprofundado, é importante pegar uma boa gramática e fazer esse estudo de maneira mais completa. Aqui nós selecionamos esses aspectos mais pertinentes para o contexto do nosso curso de redação, beleza? Então vamos lá. Nós vamos iniciar hoje falando um pouquinho sobre a concordância. A concordância, pessoal, como você está vendo, diz respeito à conformidade de palavras que mantêm relações entre si. E aí nós poderemos ter a concordância verbal e a concordância nominal. No nosso encontro de hoje, nós vamos falar especificamente sobre a concordância verbal, que é aquela que trata da adequada flexão em número e pessoa de um verbo com o seu sujeito. Então, olha só essa frase, pessoal. Olha como ela é grande, olha como esse período é extenso e tem vários termos deslocados. Isso aqui é um contexto que, em geral, os candidatos erram a concordância na prova de redação. Porque, nesse caso, o verbo vai ficar distante do sujeito. Então, não se deixe enganar, não se deixe confundir por esses termos que estão aí no meio do período, separando o sujeito de o verbo. Sempre faça essa busca. Então, olha só, de todos os povos mais plurais culturalmente, o Brasil, mesmo diante de opiniões contrárias, as quais insistem em desmentir que nosso país é cheio de Brasis, ganha disparado de outros, pois houve influência de muitos povos. Pessoal, nós temos aí o verbo ganha. Quem ganha? Assim você procura o sujeito e descobre que quem ganha é o Brasil. Veja que apesar de estar distante, nós temos aí uma correlação entre o sujeito e o verbo. O verbo ganha ficou no singular porque ele concorda com o sujeito Brasil, certo? Essa é a regra geral, é um cuidado que é interessante que você tenha quando o verbo está distante do sujeito, mas sempre fazendo essa busca você consegue fazer uma concordância adequada. Agora, é claro, existem algumas situações específicas que a gente precisa analisar e é interessante que você treine com muita cautela cada uma dessas situações. Então, o primeiro caso que nós vamos ver é quando o sujeito for simples. Então, a concordância do verbo com um sujeito que apresenta um único núcleo. Então, nesse caso, o verbo ele concorda com o núcleo do sujeito. Então, quando eu digo os jogadores de futebol ganham um salário exorbitante. Pessoal, quem ganham? Os jogadores. Veja que o núcleo do sujeito é a palavra jogadores. Apesar de o sujeito ser toda essa expressão, os jogadores de futebol, o núcleo do sujeito é a palavra jogadores, por isso o verbo concorda com essa palavra. Nessa outra frase, no começo da semana, foi publicado para a veiculação de informações sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, cuja procura por parte dos candidatos é grande, o tão aguardado edital. Veja que, de novo, nós temos o verbo bem distante do sujeito. Temos vários termos deslocados. Então, quem foi publicado, pessoal? O tão aguardado edital. O núcleo do sujeito é a palavra edital,
por isso o verbo concorda com esse sujeito, que apesar de estar distante, tem a concordância de maneira adequada. Beleza? Agora a gente vai ver algumas situações um pouco mais particulares. Olha essa primeira situação, pessoal. Quando o núcleo do sujeito é uma palavra de sentido coletivo. Quando isso acontecer, o verbo fica no singular. Olha só, a multidão gritou o nome do jogador. Quem gritou, pessoal? A multidão. O sujeito tem sentido coletivo, mas ele está no singular. Por isso o verbo ficou no singular. Mesma coisa nessa outra frase. O grupo decidiu manter a ordem. Quem decidiu? O grupo. Então, apesar de ser uma palavra que tem um sentido coletivo, que engloba várias pessoas, a palavra em si está no singular, por isso o verbo fica no singular. Mas cuidado! Quando esse termo coletivo estiver especificado ou tiver um partitivo, o verbo pode ficar no singular, concordando com o núcleo do sujeito, ou ele pode ficar no plural, concordando com o núcleo do adjunto. Então, olha só, a multidão de torcedores gritou. Veja que nesse caso, como o verbo está no singular, ele está concordando com o núcleo do sujeito, a palavra multidão. Então, apesar de haver esse adjunto de torcedores, o verbo pôde concordar com o núcleo do sujeito. Mas isso é facultativo. Então, eu poderia dizer também que a multidão de torcedores gritaram. Nesse caso, o verbo ficou no plural, porque ele concorda com o adjunto que está no plural. Claro que se o termo coletivo estiver no singular e o partitivo também, aí o verbo fica no singular, certo? Então, um caso particular, mas que com frequência aparece em redações. Olha essa outra situação, a gente estudou em vários momentos, na coesão textual, por exemplo, quando falamos de competência 4, que o pronome relativo é um conector que você utiliza com muita frequência no texto. E como fazer a concordância quando há o uso desse pronome relativo? Pessoal, quando o pronome relativo tiver a função de sujeito, ele vai concordar com o termo antecedente ao relativo. Então, quando o verbo vier depois do pronome e esse pronome tiver a função de sujeito, o verbo concorda com o termo que for anterior ao pronome. É aquele termo ao qual o pronome substitui, pessoal. O pronome relativo não tem a função de substituir um termo, evitando a repetição? Vimos isso lá nas aulas de coesão. Então, nesse caso, o verbo vai concordar com esse termo que o pronome está substituindo. Então, olha só. Presentearam a mim que nunca ganhei nenhum sorteio. Pessoal, olha o que? Pronome relativo. Esse que está fazendo referência a que palavra? Mim. Então, veja que nesse caso, o verbo ganhei concorda com a palavra mim. Por isso, fica no singular. Diferente dessa outra frase, quais os limites do Brasil que se situam mais próximos do meridiano? Olha o que. Nesse caso, o que está fazendo referência à palavra limites. Por isso, o verbo concordou no plural com a palavra limites. É só você ver qual é o núcleo do termo ao qual o pronome substitui e a concordância se fará com esse termo que está sendo substituído, certo? Vamos lá, olha outra situação interessante. Quando o sujeito é formado por palavras pluralizadas, aquelas palavras que têm em si o sentido plural. Olha só, quando isso acontecer, o verbo ele pode ficar no plural caso haja um artigo no plural anterior a essa palavra. Ou, se o sujeito não tiver o artigo, aí nesse caso o verbo ficará no singular. Se houver um artigo no plural, o verbo fica no plural, concordando com o artigo. Se o sujeito não vier antecedido de artigo, apesar de a palavra ter um sentido pluralizado, o verbo vai ficar no singular. Então, olha só a frase. Os Estados Unidos continuam sendo a maior potência econômica. Veja que aí antes da palavra Estados Unidos, que é uma palavra de sentido pluralizado, nós temos o artigo no plural. Por isso o verbo concordou com o artigo. Agora, se eu não usar esse artigo, pessoal, dizendo, por exemplo, férias
faz bem à saúde, o termo pluralizado férias indica um grupo de aspectos. Por isso, o verbo ficou no singular. Se fosse as férias, concordaria com o artigo e ficaria as férias fazem bem. Agora, quando o artigo estiver no singular, pessoal, vai concordar com o artigo. Olha só, o Marrocos foi dominado. Veja que nesse caso, tanto Marrocos está no singular, quanto o artigo está no singular. Por isso, o verbo ficou no singular. Beleza? Então, o verbo vai concordar com o termo pluralizado ficando no singular, ou ele concorda com o artigo determinante ficando no plural ou no singular, dependendo do artigo que você utilizar. Beleza? Vamos lá. Próxima observação, pessoal. Quando o sujeito for formado por expressões mais de um, cerca de, menos de. São expressões que a gente utiliza muito, por exemplo, quando vai usar um dado estatístico, quando você vai colocar um dado estatístico como repertório. Então, nesse caso, o verbo concorda com o numeral, certo? O verbo concorda com o numeral utilizado e não com a expressão. Então, quando eu digo mais de um aluno não compareceu à aula, veja que eu tenho a expressão mais de um, só que o verbo vai concordar aí com o numeral um. Diferente, por exemplo, de quando eu digo mais de 5 alunos não compareceram. Por que o verbo ficou no plural? Porque ele concorda com o numeral 5, certo? Olha outras expressões que a gente usa muito lá na hora de colocar o repertório de dados estatísticos, por exemplo. Quando eu tiver um sujeito formado por número percentual ou fracionário. Quando você vai utilizar um dado estatístico, é comum você utilizar os números percentuais ou fracionários. Então, nesse tipo de situação, o verbo vai concordar ou com o numerador, que é o número inteiro, o primeiro número, ou com o especificador. Então, nesse caso, quando eu digo 1/3 das pessoas do mundo sabe, nesse caso o verbo ficou no singular, então ele concorda com o numerador 1. Mas eu poderia também concordar com a palavra pessoas, iria dizer que apenas 1/3 das pessoas do mundo sabem. Agora o verbo ficou no plural, porque concorda com o termo especificador, que é a palavra pessoas. Mesma coisa quando houver o uso de percentuais. Apenas 30% do povo sabem a informação. Por que o verbo ficou no plural? Porque ele concorda com 30. Agora, se eu quiser concordar com o especificador, eu vou dizer que apenas 30% do povo sabe. Ou seja, a palavra povo está no singular, o verbo também fica no singular. Certo? Vamos lá. Mais uma observação em relação ao sujeito simples. Quando nós tivermos o sujeito simples formado em voz passiva sintética, nesse caso o verbo vai concordar com o sujeito paciente. Uma dica interessante, pessoal, é você colocar na voz ativa para checar a concordância de maneira mais simples. Então, caso bem comum, bem clássico, você vê aí nas ruas, vendem-se casas. Por que o verbo ficou no singular, no plural nesse caso? Porque ele concorda com a palavra casas. Veja que o mais simples é você colocar na voz ativa, ó. Casas de veraneio são vendidas. Nesse caso, pessoal, fica mais clara a concordância entre casa e vendidas. Por isso, quando você usa aí a voz passiva sintética, você diz vendem-se casas. Mesma coisa, ó, nunca se viu pessoa tão interessada. Veja que o verbo vai concordar com pessoa. Colocando aí na voz ativa, eu diria que pessoa tão interessada nunca foi vista. Então, fica mais clara aí a concordância da palavra pessoa com a locução foi vista. Certo? Agora, pessoal, e se o sujeito for composto? Nesse caso, quando eu tiver um sujeito composto formado por 2 ou mais núcleos, em geral, o verbo vai concordar com os núcleos do sujeito. Em geral, o verbo concorda com os núcleos do sujeito. Então, quando eu digo que a Copa do Mundo e as Olimpíadas beneficiarão muito o Brasil, o verbo ficou no plural porque eu tenho 2 núcleos do sujeito, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Então, nesse caso, o verbo vai concordar com os 2 núcleos do sujeito, ficando no plural. Essa seria a regra geral.
mas há uma observação, há um caso particular de quando o sujeito composto vier posposto ao verbo. Ou seja, quando o verbo vem antes do sujeito. Essas ordens inversas são muito comuns dentro da redação. Então, quando isso acontecer, você pode colocar o verbo concordando com os dois núcleos, seguindo a regra geral, ou pode concordar somente com o que estiver mais próximo. Então, quando eu digo que vai trazer benefícios à Copa do Mundo e às Olimpíadas, apesar de eu ter dois núcleos, a Copa do Mundo e as Olimpíadas, o verbo pode sim ficar no singular, nesse caso concordando somente com a Copa do Mundo, ficando aí no singular. Ou eu sigo a regra geral, eu digo que vão trazer benefícios à Copa do Mundo e às Olimpíadas, o verbo fica no plural, concordando com os dois núcleos do sujeito composto, certo? Só algumas observações em relação ao sujeito composto, para a gente ter alguns cuidados com algumas construções que são frequentes na sua redação. Quando eu tiver os núcleos dos sujeitos ligados pela preposição com, pessoal, nesse caso o verbo fica no plural. Olha só, o ministro com seus assessores chegaram ontem. Veja que nesse caso eu tenho a preposição com ligando o ministro e os assessores. É a mesma coisa que eu dizer o ministro e seus assessores. Por isso o verbo chegar fica no plural. Chegaram. Nesse caso ele concorda com o ministro e com assessores. Agora, muito cuidado, pessoal. Se essa expressão iniciada com a preposição com estiver entre vírgulas, isso deixa de fazer parte do núcleo do sujeito e se torna um adjunto adverbial. Por isso, o verbo vai concordar somente com o que está fora das vírgulas. Então, quando eu digo o ministro com seus assessores, veja que agora a preposição com inicia uma expressão que ficou entre vírgulas. Isso não faz mais parte do sujeito. Isso é um adjunto adverbial. Por isso, o núcleo do sujeito passa a ser somente a palavra ministro e o verbo chegou fica no singular, concordando somente com a palavra ministro. Beleza? Vamos lá, outra situação interessante e frequente na sua redação. Quando eu tiver núcleos formados por verbos no infinitivo. Nesse caso, pessoal, eu vou ter aí o verbo no singular. Quando os núcleos do sujeito composto estiverem com termos no infinitivo, o verbo fica no singular. Então, andar e nadar faz bem. Apesar de haver dois núcleos, a gente coloca aí o verbo no singular, certo? Essa outra situação, pessoal, também é muito comum, porque são expressões que você usa muito na sua dissertação. Quando eu tiver o sujeito composto constituído por expressões um e outro, nenhum nem outro. Nesse caso, pessoal, o verbo pode ficar tanto no singular quanto no plural. Tanto faz. Então, quando eu digo um e outro já veio, ou um e outro já vieram. Nesse caso, tanto faz. Nenhum nem outro já veio, ou nenhum nem outro já vieram. Nesse caso, a concordância pode se dar tanto no singular quanto no plural. Beleza? Vamos lá, pessoal. Mais uma situação também muito comum. Quando eu tiver os núcleos dos sujeitos ligados pela expressão nem. Os verbos ficam preferencialmente no plural, tá, pessoal? É como se eu juntasse dois núcleos em um mesmo sujeito, então ele concordaria com os dois núcleos. Então, nem a internet nem a televisão desviarão. Veja que eu tenho aí a expressão nem, que está ligando dois núcleos, internet e televisão. Por isso, o nosso verbo ficou no plural, é como se ele concordasse com os dois núcleos que estão aí. Então, nem você, nem ninguém conseguirão. De novo, eu tenho aí dois núcleos ligados pela expressão nem, e o nosso verbo fica aí no plural, concordando com esses dois núcleos, certo? Agora, essa outra expressão é muito comum nas redações de vocês, pessoal. A gente usa muito as expressões aditivas, tanto quanto, não só, mas também. Nesse tipo de situação, o verbo pode concordar com o termo mais próximo ou com ambos.
Então, nesse caso, eu posso dizer que tanto Ceará quanto Fortaleza mantém no singular. Veja que o verbo mantém no singular, ele tem o acento agudo. Nesse caso aí, concordaria com o termo mais próximo. Ou eu posso dizer mantém no plural. Veja que o mantém no plural recebe o circunflexo. Nesse caso, eu estaria concordando com os dois núcleos, Ceará e Fortaleza mantém. Mais uma observação em relação ao sujeito composto para a gente finalizar esse segundo tópico da aula de concordância verbal. Quando eu tiver dois ou mais adjuntos que modificam um único núcleo, nesse caso o verbo fica no singular, concordando com esse núcleo. Agora, quando houver um determinante depois dessa conjunção, pessoal, aí o verbo fica no plural. Olha só aí a frase. O preço dos combustíveis e dos alimentos aumentou. Veja que eu tenho a conjunção "e", que está ligando dois núcleos, dos combustíveis e dos alimentos. Porém, o núcleo desses dois adjuntos é o mesmo. Por isso, o preço aumentou, ficando aí o verbo no singular. Diferente, pessoal, de quando eu digo o preço dos combustíveis e o dos alimentos. Veja que nesse caso eu tenho a expressão "e", mas eu tenho o determinante "o", que queria dizer então que é o preço dos combustíveis, o preço dos alimentos. Fica implícito aí um novo núcleo. Por isso, nesse caso, o nosso verbo ficou no plural, porque eu tenho aí dois núcleos e o verbo concorda com os dois. Certo? Beleza? Então, só para a gente finalizar essa aula, que como eu disse é bastante complexa, tem vários casos, é muito importante, pessoal, que você treine essas situações, que você tente reconhecê-las no seu texto para você ir adequando-se a essas regras. Dois casos especiais só para a gente finalizar o nosso encontro sobre concordância verbal. Pessoal, quando houver a concordância com verbos impessoais, que são muito comuns na nossa redação, o verbo sempre fica na terceira pessoa do singular, ele não varia. Então, por isso eu vou dizer que havia sérios problemas na cidade. Mesmo sérios estando no plural, o verbo havia não varia, ele fica na terceira pessoa do singular. Fazia 15 anos que ele havia parado de estudar, fazendo referência a tempo passado, o verbo fazer é impessoal, por isso mesmo a palavra 15 estando aí colocada, o verbo fazia fica no singular. Deve haver muitas soluções para o problema. Veja, pessoal, que mesmo com a palavra soluções, que está no plural, essa locução verbal que é formada pelo núcleo com o verbo haver, o verbo auxiliar não varia para o plural. Então, não posso dizer devem haver. Já que o verbo principal é um verbo impessoal, o verbo auxiliar não varia para o plural, ele fica sempre na terceira pessoa do singular, certo? E só mais uma para a gente finalizar, pessoal, quando eu tiver a concordância com o sujeito oracional. Isso aqui também é muito comum na sua redação. Quando houver esse tipo de situação, pessoal, o verbo da oração principal ficará na terceira pessoa do singular. Então, quando eu digo sabe-se que 2 alunos passaram na prova, pessoal, esse sabe-se é a oração principal. E isso que se inicia com o que no caso aí é uma conjunção integrante, é uma oração subordinada substantiva. Então, eu posso substituir toda a oração pela palavra isso. Então, você vai dizer que sabe-se isso. Mesma coisa depois, ó, ficou programado que sairíamos à tarde. Ficou programado isso. Por isso, o verbo da oração principal fica no singular. Urge que você estude. Urge isso. Veja então que, de novo, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular, certo? Então, pessoal, como eu falei para vocês, essas foram somente algumas observações. Eu selecionei aquelas regras que são mais utilizadas dentro do texto dissertativo argumentativo, são aquelas regras que geralmente geram um pouco mais de dúvida, são aquelas regras que normalmente criam situações de erros em vários candidatos. Então, de novo, isso aqui não é tudo que existe na gramática sobre
concordância verbal, mas são os aspectos mais importantes, mais relevantes para você estudar para a sua prova de redação.